18h38, Radar de Notícias de volta para o terceiro e último bloco, que é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Um abraço para o seu Manuel, apoiador histórico e sempre telespectador aqui do nosso programa. É com grande prazer que recebo mais uma vez aqui no nosso estúdio o vereador Edmilson Souza, do PSOL, que atendeu o nosso convite e volta aqui aos nossos estúdios para mais uma entrevista muito importante. Temos diversos tópicos relevantes para tratar, então queria agradecer ao senhor pela presença. Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar aqui conversando, dialogando aí sobre as questões da cidade e os temas da política. Vereador, como não poderia deixar de ser, eu sempre digo que a SEI que o senhor preside do Baquirivu é dos assuntos mais relevantes que nós tivemos nos últimos tempos aqui na nossa cidade, sobretudo nesse contexto em que a Câmara tem esbarrado em diversos obstáculos, com sessões bastante truncadas. E a SEI que o senhor preside tem nos fornecido informações importantes. Queria começar a nossa entrevista perguntando o seguinte, só para localizar o nosso telespectador. A SEI do Baquirivu termina no dia 17 de junho, certo? Então nós estamos na reta final, teremos a sessão do dia 10 e a última sessão do dia 17, em que deve ser apreciado o relatório que será feito pelo vereador Lauri. De concreto, vereador, na sua opinião, o que já há de consolidado da SEI e o que a comissão ainda precisa enfrentar, o que a comissão ainda precisa apurar até a votação, a formulação do relatório? Bom, vamos lá. Alguns dos tópicos que são importantes que a gente fale aqui. Primeiro, a SEI chega a informações interessantes do ponto de vista do tipo de contrato que foi assinado e quais os problemas que nós temos encontrado até agora e podemos ter resposta para esses problemas a partir da ida do ex-prefeito Guti lá. Então vamos lá. Nós temos um contrato que é um contrato de financiamento, de empréstimo, de financiamento de longo prazo, onde a prefeitura já recolheu na ordem de 27 milhões de reais só com serviços da dívida, não estou falando do principal. Uhum. Então o primeiro problema é que a gente verifica aí, como é que se faz um empréstimo que consome um montante desse, que este valor poderia ser investido diretamente numa obra, feita por etapas. Mas 27 milhões é muito pouco frente a 500 milhões. O problema é que eu só estou falando de juros, de serviço da dívida. Ou seja, ainda tem o principal para pagar. Então este número vai ser um número muito efetivo daqui a alguns meses, quando começar a pagar o principal. Então nós precisamos saber exatamente. Teve uma análise técnica, orçamentária, para saber se não estávamos contratando um empréstimo lesivo aos cofres públicos? Primeira pergunta que fala, como é que fecha essa conta? Eu pego um dinheiro emprestado com uma taxa de juros que, quando veio para a Câmara, o discurso era o seguinte, esse banco de fomento da comunidade andina é um banco com condições melhores de pagamento e tal, e na verdade nós não vimos, é um banco comercial como o outro, veja o valor, quase 30 milhões de reais já pagos aí sem pagar o principal. Então isso precisa de explicações. Segundo, você contrata uma obra de R$500 milhão, com o foco, qual que é o objetivo daquela obra principal? O objetivo é combate às enchentes na cidade de Guarulhos. Tem outros, vamos dizer assim, anexos do objetivo? Tem. Então nós temos ali, puxa, uma nova área verde, uma área de caminhada, campos de futebol, corredor de ônibus, então tem coisas anexas que foi divulgado na prática em publicidade oficial da prefeitura, inclusive nos meios de comunicação, dizendo, ó, tudo isso vai ser entregue. A pergunta é, esta obra, para suprir o principal, o tema principal que é enchentes, ela funciona sem a construção de piscinões? A prefeitura constatou a necessidade de 4 piscinões. A CAF respondeu positivo, olha, tem que ter os piscinões, porque é um conjunto, literalmente é o conjunto da obra, né, como a gente fala. Isso é a expressão exata, é o conjunto da obra que vai fazer com que a coisa funcione. O que é o conjunto da obra? Tratamento de margem, tratamento de calha do rio e local para acomodação, armazenamento temporário de água, que é o que a gente chama de piscinão, da ordem de 1 bilhão de metros cúbicos, o apontamento inicial. Mas olha, uma pergunta tem que ser respondida. A CAF disse que precisa, que tem que ser feito, porém não está dentro do financiamento, que o dinheiro não daria.
Então, ou seja, a prefeitura, o prefeito da época assume o compromisso de dizer, olha, isso aqui eu estou financiando com vocês, e esse outro aqui, esses 4 eu vou fazer. Aí eu completo, eu pego o dinheiro de vocês para fazer uma parte, outra parte eu vou fazer. Pasmem, nenhum piscinão foi feito. Então, ou seja, como é que você faz uma obra que está adiantada, que tem trechos já de fato que estão prontos, e você não tem o piscinão? Então, ou seja, vai vir as chuvas e nós vamos ter o seguinte resultado, uma obra concluída e uma obra que não tem para onde mandar água. Ou seja, tem tudo para continuar, amenizar um pouco, é verdade, mas para continuar os problemas ali. Segundo, não, mas a obra paralisou. Lembra a primeira pergunta? Mas por que parou a obra? Se tinha dinheiro, por que parou? E aí nós chegamos a uma outra constatação que é o seguinte, a prefeitura tem que fazer uma contrapartida. Então nós temos uma dotação orçamentária, ou seja, uma caixinha dentro do orçamento municipal, que é a contrapartida da obra. E tem o dinheiro depositado. Esse dinheiro depositado, que é do financiamento, está numa conta específica. Ele é real, ele está ali. Mas ele só pode ser utilizado quando eu coloco a contrapartida junto. E o que aconteceu? Essa contrapartida deixou de ser cumprida. Mesmo o prefeito, esse prefeito, tendo assinado um contrato dizendo que faria a contrapartida. Ou seja, a obra parou porque o dinheiro existia. A pergunta era assim, mas o dinheiro sumiu? Não, o dinheiro não sumiu, ele está ali. Mas qual o dinheiro que não apareceu? O dinheiro da contrapartida. Isso paralisou um período das obras porque não se conseguiu fazer. Mais do que isso, a prefeitura tentou incluir como contrapartida a construção de moradias na Ponte Alta, entre a Ponte Alta e o Lavras, como contrapartida, para abrigar 300 e poucas famílias, unidades habitacionais, como contrapartida. Nenhum tijolo foi feito lá até agora. A área de fato existe, já era uma área pública. Desconfio porque é uma área que tem vegetação, eu quero saber como é que resolve. É um parque, na verdade foi concebido como um parque lá na região do Ponte Alta e vai ser destinado uma boa parte para ter habitação. Pode utilizar aquela área que é para parque para habitação? Tenho lá minhas dúvidas, mas vamos dizer que tudo dê certo e pode. Não foi construído absolutamente nada. Isso é contrapartida. As famílias que deveriam ser assentadas em outro lugar, elas permanecem no mesmo lugar. O que fizeram? Aproximaram, o curso do rio passou, deu para passar, mas as casas estão muito coladas. E, tecnicamente, não é recomendável. Quem que é a responsabilidade de tirar essas famílias e trazer para cá? Da prefeitura, porque a própria prefeitura assinou dizendo isso aqui é a minha contrapartida. O que mais que eu poderia falar? Eu falei dos piscinões, eu falei da contrapartida financeira que paralisou a obra, precisa ser respondida. Eu falei da questão das unidades habitacionais, que precisa explicar. E também precisa explicar o seguinte, quando a gente olha o contrato, a gente percebe que diversas publicidades que foram feitas não estão no contrato. Então, ou seja, o prefeito, para conseguir aprovação na Câmara, ele disse que ia fazer uma coisa, mas que não está constando. Porque a gente imagina isso depois no plano de trabalho, no projeto básico, no projeto executivo vão aparecer. Inclusive, um vereador da comissão pediu para que eu projetasse lá um vídeo de uns 8, 9 meses atrás, onde o ex-prefeito aparece falando dessa obra junto com o secretário de obras à época, Carone. E tem uma imagem aérea que eles passam da obra, sendo, está aqui, e ele pergunta, secretário, qual o tempo de conclusão de prazo? Como se desse uma bronca no secretário. O secretário fala, prefeito, em 6 meses está pronto. 6 meses. E quando faz uma imagem aérea de uma maquete, eu contei 4 campos de futebol. Eu contei mais a pista de caminhada, mais uma área para ampliação de corredor de ônibus. Isso não existe. Quando você vê o projeto, especificamente, você vê que não existe. Então, ou seja, na minha opinião, nós estamos chegando no momento de onde, graças aos técnicos que compareceram lá, inclusive o secretário Carone, que trouxe elementos para nós muito esclarecedores, de dizer, não, o piscinão não está. E todo mundo falando, o piscinão está dentro. Não, o piscinão não está. Está aqui os documentos. Então está comprovado que houve uma atitude temerária por parte do prefeito ao assinar esse contrato. Isso pode mudar, André, se você me pergunta, pode. Porque o prefeito indo lá, ele tem condições de, olha, eu assinei, porque tecnicamente o que me foi apresentado aí, se está aqui, eu consigo comprovar. Vai ter esses campos de futebol sim. As unidades habitacionais não foram construídas lá, estão sendo construídas em outro lugar, que não está aqui, porque houve uma mudança, mas não teve nenhuma
nenhum prejuízo ali. Mas, de fato, as enchentes vieram, alagou a casa das pessoas por conta de um atraso. Eles falaram de um sistema que eles fazem para construir esse tipo de coisa, que é corta-rio ou dique, tem vários termos técnicos que eles utilizam, que é você concentrar água para poder trabalhar onde você vai construir. Essa concentração foi feita justamente no período próximo das chuvas, ou seja, tragédia anunciada. Se você fez uma contenção para poder fazer a obra e a obra parou e você não voltou o leito do rio para o lugar normal, ia dar zebra como deu, as pessoas perderam muitas coisas, as enchentes só pioraram lá. Então é isso, essas perguntas, a gente chegou muito claro nisso, e essas perguntas precisam ser, não vou dizer nem respondidas, eu acho que hoje a gente tem, chegando próximo de um relatório que faz esses apontamentos e que esse relatório pode mudar totalmente o seu rumo se a gente tiver elementos técnicos, se o prefeito comparecer lá e falar, tá aqui, ó. Então vamos lá, vereador. Bom, diante de tudo isso que o senhor falou, acho que fica claro que a grande expectativa é pela presença do ex-prefeito Guti. Primeiro eu queria que o senhor explicasse para quem nos acompanha o seguinte, ele foi convidado, tinha a sua presença facultativa, não compareceu, respondeu inclusive às 20 horas e 58 minutos da véspera do dia, sendo que ele havia sido convocado 2 semanas antes. Isso já é bastante curioso, para dizer o mínimo. E aí agora ele está convocado, já oficializado no Diário Oficial. A pergunta que eu faço, que muitos devem estar se fazendo, o que ocorre se o ex-prefeito Guti não comparecer? Cabe algum tipo de condução coercitiva? Primeira pergunta. Segunda pergunta, desculpe me estender. Estando lá, ele é obrigado a responder a todas as perguntas? Qual é o status que o prefeito Guti terá lá na SEI? Na verdade, nós estamos evitando qualquer tipo de constrangimento, não fizemos com ninguém que foi lá e não faríamos com o ex-prefeito Guti, em homenagem ao cargo que ele ocupou. Ele é ex-prefeito da cidade por 8 anos, então nós não podemos fazer algo com ninguém e não vamos fazer com ele nenhum tipo de constrangimento. Uma condução coercitiva, nós não temos essa competência de fazê-lo. Precisaríamos de uma tutela judicial para poder obrigar ele a ir. Mas isso levaria tempo e a comissão tem um período, e é muito questionável também se a justiça, como é que a justiça entende isso, já que é um âmbito de uma comissão interna da Câmara Municipal. Se ele não comparecer, ele foi convidado, não veio, mas ele não pode mais alegar desconhecimento. Porque qual o problema? Ele poderia silenciar e depois que a gente encerrasse os trabalhos, alegar desconhecimento. Eu não conheço, não estou sabendo. Não vi o Diário Oficial, não vi a carta na minha residência, na minha caixa de correio, o meu e-mail deu pau, ele teria um monte de coisa para falar, não fiquei sabendo. Quando ele envia um e-mail para o meu e-mail oficial enquanto presidente da comissão e reconhece que ele sabe do trâmite dessa comissão, e ele diz que foi através da imprensa, não sei, ele deve ser audiência cativa aqui do radar, pode ser que ele ficou sabendo, não entra lá, né, mas... Eu mandei um zap para ele. Pode ser que ele ouviu aqui pelo radar, ele disse que ficou sabendo pela imprensa, mas hoje ele não pode alegar desconhecimento. Exato. Então, ou seja, primeiro ele sabe que ele está sendo convidado, e o que nós fizemos? Não tem problema, ele justificou lá que está em atividade, em agenda política partidária no estado do Paraná, que não consegue comparecer, mas é dúbio o texto dele, porque ao mesmo tempo que ele diz isso, ele diz, olha, tenho todo interesse de contribuir, aí no outro parágrafo ele diz o seguinte, olha, mas eu tecnicamente tenho pouco a acrescentar, porque os técnicos que conduziram já foram ouvidos. E embaixo, depois ele fala para mandar perguntas ou dúvidas para o e-mail dele. Então, primeiro ele diz que ele tem todo o interesse de esclarecer, depois ele diz que não tem o que esclarecer porque os técnicos já esclareceram o que tinha que esclarecer, e depois ele diz que manda por e-mail. Prefeito, um recado do senhor, ex-prefeito, se os técnicos que foram lá esclareceram para nós, do jeito que esclareceram, e você tem concordância com que os técnicos falaram lá, nós vamos ter problemas. Nós, digo, o ex-prefeito, porque está ali muito claro que aqueles técnicos foram lá, trouxeram elementos muito efetivos de como foi executado e como foi contratado esse tipo de empréstimo. Então, o bom senso diz que o prefeito deveria comparecer, deveria ir na próxima terça-feira. Se ele não for,
Nós vamos remarcar, não. Porque é o seguinte, eu não posso ser acusado, como presidente futuramente, de cerceamento do direito de defesa ou de manifestação dele num âmbito onde o nome dele está sendo citado. Para não ser acusado disso, por isso teve muita gente falando, não, então ele não vem, vamos começar a trabalhar para encerrar. Eu falei, calma. Por isso que a gente convocou com bastante antecedência, fizemos todas as convocatórias possíveis e agora nós estamos abrindo mais uma semana. Então dá tempo de voltar do Paraná, das agendas políticas, desfazer a mala, se preparar, ler e tal, e comparecer na terça-feira para não alegar nenhum tipo de cerceamento. Muito bem, vereador. Então, na próxima terça, a partir das 9 horas, podemos ter ali a oitiva do ex-prefeito Guti. Girando aqui o tópico da nossa entrevista, vereador, 18 horas e 53 minutos. Queria ouvir o senhor a respeito do movimento recente que ocorreu na Câmara, a chamada greve dos vereadores, que parece superada, visto que tivemos sessão segunda e quarta. Nós apontamos aqui, eu não quero ser repetitivo, que houve, pelo menos, uma série de insatisfações que se acumularam e resultaram naquela manifestação dos vereadores. Mas eu queria explorar um ponto específico do qual o senhor fez parte, que o senhor foi signatário de um pedido de análise por parte do Conselho de Ética da conduta do vereador Kleber Ribeiro em razão daquele episódio de violência à política de gênero contra as vereadoras Fernanda Curti e Janete Pietá. E tanto na sessão de segunda quanto na sessão de hoje, o presidente Martello fez questão de salientar que, em sua avaliação, não há nenhum caso que mereça ser avaliado, tratado pelo Conselho de Ética. Então, pergunto para o senhor como é que o senhor enxerga essa situação e como que os senhores pretendem enfrentar isso? Porque houve um pedido, o presidente não envia para o Conselho de Ética e hoje nós vimos o próprio presidente da comissão, o vereador Lauri Rocha, se surpreendendo com o fato de haver a necessidade de se formar um comitê de ética para analisar casos pertinentes a esse colegiado. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, o movimento dos vereadores de obstrução que teve na última semana foi um movimento para chamar a atenção de problemas da Câmara Municipal que precisam ser resolvidos. O presidente Martello, num primeiro momento, queria entender e depois, num segundo momento, dialogar para saber. Então, nós conversamos, os diversos problemas foram colocados à mesa, que são de diversas ordens, da questão salarial dos trabalhadores da Câmara, da questão do home office, da questão da falta de insumos básicos que estão faltando na Câmara, da questão de que tem que resolver a questão do estacionamento, porque está prejudicando o comércio local, porque está parando, congestionando as vagas, poucas vagas que o comércio já tinha, por conta de que a gente está, o principal polo de trânsito ali é a Câmara Municipal. Isso foi feito com muita tranquilidade, muita calma, as sessões voltaram e o presidente começou a ter atitudes para dizer, vamos resolver aqui, vamos resolver acolá, e está sendo resolvido. Sobre a questão do Conselho de Ética, que era uma outra pauta, qual que é a regra? A regra é a seguinte, o Lauri preside uma comissão de 7 vereadores que são indicados. Mas o regimento, ele fala de um conselho de ética. Mas por que tem 2? Hoje até pegou, não tem 2, tem 2. Tem esse de 7, que é uma primeira parada, uma primeira chegada de qualquer pedido, e o conselho de ética, formado por 11 vereadores, onde esses 11 vereadores, se passar nessa primeira fase da comissão, vai para esse conselho de ética para ser analisado, e entre esse conselho de ética se escolhe um relator. Então, são 2 fases. O que acontece? Esse conselho ele deveria ter sido formado junto com as comissões, e não foi. Então, ou seja, se comeu bola, não se formou, mas se você ler o regimento, ele deveria... para ele se formar, precisa ter um caso? Não, ele pode ser formado antes. Ele forma antes, aguarda. Se tiver algum caso, remete para lá. Se não tiver, o conselho está ali à espera, preparado para agir. Então, ou seja, não foi. Então, o que nós temos que fazer é construir, né? É a indicação partidária proporcional. Então, para entender, para facilitar, vai seguir os mesmos percentuais de uma comissão especial de inquérito. São 11 membros. Desses 11 membros, tem uma proporcionalidade. Por exemplo, no caso da Federação Rede Pessoal, que é a minha, vai ter direito a uma vaga. No caso do PSD, que tem uma bancada bem maior que a nossa e tal, vai ter direito a 2 vagas, o PT vai ter direito a uma vaga, enfim. É um pouco essa composição, depois acho que fica
número de vagas a ser uma ou duas, acho que é uma vaga a ser escolhida entre os partidos que tem um parlamentar só. Então, essa é a composição, isso precisa ser feito o mais rápido possível. Então, esse entendimento do presidente Martello de que não tem nada a ser apurado, eu já disse lá na tribuna e vou dizer aqui, não cabe ao presidente da Câmara juízo de admissibilidade. Olha, isso aqui pode, isso aqui não cabe. Na verdade, se tem o pedido é direcionado ao presidente, mas não é para ele direcionar, dizer se encaminha, não. É uma questão de uma formalidade. Dirige e ele imediatamente manda para o Conselho de Ética para poder analisar, para a Comissão de Ética para poder analisar a primeira fase se tem elementos ou se não tem elementos. Então, como é que isso vai ser superado? Tem uma questão também que é o seguinte, não, mas o pedido foi feito? Foi feito na tribuna, eu fiz na tribuna no mesmo dia. Não, mas na tribuna a gente tem dúvida, aí foi feito um por escrito, assinado por vários vereadores e protocolamos. Então, nós temos as duas formas feitas para poder superar, eu não tenho dúvida nenhuma que o Conselho vai entrar em ação e vai analisar esse caso com certeza. Vereador, de forma muito objetiva, perdoe a minha santa ignorância. Se este Conselho de Ética não foi formado, o que fez a Comissão de Ética até aqui? Como ela atua? Ela só atua se provocada, ela não tem uma regularidade. A única função dela é quando provocada. No caso, ela foi. Porém, o presidente diz o seguinte, não, olha, eu não vejo motivo para mandar para lá. E a disputa que se tem é o seguinte, presidente, não cabe ao senhor ver valor aí para mandar ou não, é só encaminhar. Quem vê o valor é esse primeiro filtro. Entendi. Então, ou seja, a Comissão de Ética ela não pode sair caçando o problema ético. Sim, sim. Dizer, não, tem algum problema. Não, ela fica lá quietinha. Aconteceu, alguém representou, aí nós vamos analisar. Perfeito. Agora acho que ficou claro para todo mundo. Vereador, 19:01. Queria questioná-lo sobre uma outra questão. Há cerca de, talvez, 3 semanas no máximo, a Câmara de Vereadores aprovou um requerimento de informação de autoria do vereador Maurício Gucci, em que ele pedia detalhes, informações sobre todo o processo de nomeação do secretário de Desenvolvimento e Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, o senhor Rodrigo Redoski, que é uma notícia exclusiva do Radar, que nós mostramos, exibimos, que é uma nomeação irregular, que a Prefeitura até o presente momento não tomou nenhuma providência. Este requerimento foi aprovado, tem um prazo de 15 dias para que a Prefeitura responda. E pelo que eu soube, as respostas chegaram. E o senhor foi um dos vereadores que pediu cópia dessas respostas que foram pedidas pelo vereador Maurício Gucci. Eu queria saber, vereador, o que a Prefeitura respondeu, algum desdobramento, alguma irregularidade, o que a Prefeitura sustenta nesse caso? Na verdade, a resposta veio com documentos da posse, e de maneira muito superficial ainda, eu tive acesso hoje, tem lá uma declaração do secretário dizendo que não tinha outro vínculo. Então, ou seja, ele está atestando que ele não tinha outro vínculo. E nós sabemos que ele tinha outro vínculo. Então, eu sei também que depois da denúncia do Radar, o próprio Tribunal Regional do Trabalho, que é o órgão federal, é o órgão da Justiça, do Judiciário, que o emprega, ele é servidor de carreira, abriu um procedimento interno para avaliar isso. E também a informação de bastidor que a gente tem é que ele pediu demissão dessa função. Então, primeiro, eu acho que essa carta, essa declaração que ele fez, ele está assumindo todas as responsabilidades. Então, o empregador, é diferente quando você pede para nomear, não, eu preciso que eu vou te contratar para ser motorista de caminhão. Então, eu preciso que você me entregue a habilitação e o curso, sei lá, para dirigir cargas perigosas. Então, ou seja, a prefeitura, o empregador tem como saber, né? Você não vai dar um carro para o cara que fala, não, sua carteira não habilita você dirigir, não posso entregar. Ou não, você não pode transportar, não vou te contratar porque você não tem um curso. Neste caso de outro vínculo empregatício, é a declaração simples. Porque a prefeitura não tem como dizer, não vamos iniciar um processo de busca, porque são dados sigilosos na Receita para saber
se a pessoa tem outro vínculo. Então, ou seja, o que prevalece é o bom senso. Você assinou lá e tal, e nos causou estranheza e preocupação ter essa declaração dele. Eu, particularmente, acho o seguinte, com essas informações, eu acho que a gente tem que fazer uma solicitação que a prefeitura... Eu não posso indicar que o demita, porque a demissão dele é uma prerrogativa de quem o nomeou. Mas eu acho que ou substitui, ou regulariza, esclarece, diz, olha, pediu demissão, esse período anterior todos os atos tornaram sem efeito, esse período anterior devolveu aos cofres públicos e tal, e vamos fazer a nomeação daqui para frente. Mesmo assim, fica uma mancha. Se alguém que é secretário de uma secretaria importante do poder público, de uma cidade como a nossa, faz uma declaração dessa e tem esse tipo de comportamento, eu acho que mancha ali. Eu particularmente, se fosse o prefeito, preferiria trocar. Dizer, olha, infelizmente, nem sei se é o caso, né? O seu currículo é muito bom e tal, mas enfim, eu acho que houve uma quebra de confiança. Eu confiei, te pedi uma declaração, você me fez, eu estou confiando na sua declaração e a imprensa acabou investigando e colocando à tona. Eu acho que é a melhor situação que se tem. A prefeitura insistir, o prefeito, o governo insistir em mantê-lo, eu acho que é ruim para a imagem da prefeitura e para a imagem do próprio. Acho que é ruim, entendeu? Porque eu nem sei exatamente quais são os planos, se alguma coisa já foi executada nessa secretaria. Eu não tenho visto. Mas qualquer coisa muito boa que ele faça, sempre vai ter algo que antecede dizendo, olha, mas ficou estranho. Então, eu não li ainda, eu estou dizendo superficialmente, porque eu tive uma informação da assessoria, e eu acho que a gente cabe, mais uma vez, bater na porta da prefeitura e dizer, olha, eu acho que vocês têm que resolver de um jeito ou do outro. É como eu disse, tem gente que fala, não, mas vamos defender, ou vamos dizer que tem que demitir. Eu acho que seria o caso, minha opinião, mas eu não sou o prefeito. Quem demite não somos nós, é o próprio prefeito, assim como quem nomeia. Então, acho que a gente tem uma linha de insistir, dizer, a prefeitura precisa regularizar isso, até para que a coisa não tenha nenhum desdobramento. Aliás, eu acho que seria uma atitude bastante elevada dele de pedir demissão. Dizer, olha, eu não quero causar nenhum constrangimento para o governo, não quero causar nenhum constrangimento para o prefeito, que acabou de ser empossado, enfim, eu estou pedindo para deixar o posto. Só para complementar, para quem não acompanhou esse caso desde o começo, o vereador trouxe aqui a informação deste documento, em que o secretário Rodrigo disse que não tinha acúmulo de serviço público, o que não é verdade. O nosso programa comprovou que ele acumulou indevidamente tanto o cargo na prefeitura quanto no Tribunal Regional do Trabalho, e nós mostramos os dados do Portal da Transparência, vereador. Nos meses de fevereiro, março e abril, ele recebeu da prefeitura e também do TRT. Não bastasse os dados do Portal da Transparência, ele mesmo me confirmou o recebimento dos valores, e quando eu questionei se havia feito a devolução, ele disse que ainda tinha que ver exatamente, porque teria um valor de férias que seria descontado, enfim, não vem ao caso. Então, que fique registrado que o servidor disse que não tinha acúmulo de função, o que é vedado pela Constituição, mas ele sim acumulava. Então, nós vamos tentar acesso amplo e restrito a esta declaração, exibi-la nos próximos dias, se for o caso, e vou questionar novamente a prefeitura. Afinal de contas, me parece que estamos diante de uma inconsistência na versão do secretário. E se houver manifestação da prefeitura, nós traremos aqui. Bom, para a gente fechar, vereador, 19/7, melhor dizendo. Queria que o senhor falasse, para nós encerrarmos, sobre, até pegando carona aqui na pergunta do Gilberto Pinarelli. Como fica a situação dos servidores públicos? Nós acabamos de trazer aqui algo que foi aprovado na Assembleia do STAP. Houve ali, pelo menos, aquele reajuste específico para quem ganhava abaixo do salário mínimo. Mas, pelo menos na minha opinião, quero saber se o senhor concorda, me parece que a greve não teve tantos benefícios conquistados. E eu queria que o senhor falasse sobre isso, qual o sentimento do senhor, na visão de quem acompanhou de perto o movimento, esteve ali acompanhando a luta dos servidores. Qual o saldo que o senhor tira, olhando pelo retrovisor,
dos 8 dias de paralisação, do que foi conquistado, do que deixou de ser conquistado e o que esperar daqui para frente? Olha, na verdade, eu tenho uma visão bastante crítica em relação à atuação da direção do sindicato. Sendo bem sincero, não é nada pessoal, mas é bom que a gente coloque os fatos como eles são. A greve eu acompanhei quase que todas as assembleias, né? Uma boa parte ficava até o final, ia nas caminhadas, enfim. A greve vinha no movimento crescendo ali, das pessoas aderindo. Conforme vai passando o tempo, os dias, e a gente percebe uma vontade de luta muito grande da categoria, indignada com 2%, e indignada porque um vereador vai na tribuna e chama todo mundo de vagabundo. As pessoas estavam pé da vida e falaram, vamos para cima e tal, vamos reivindicar nosso direito. Esse é o sentimento que eu tive. Eu acho que quando o sindicato, a diretoria, opta por ir por uma audiência de conciliação e nessa audiência apresenta uma proposta de trégua de 20 dias, que é o que está na ata. Não, o sindicato não apresentou. Então, o sindicato deveria corrigir a ata. Lá na ata está escrito que, de comum acordo, a diretoria do sindicato e a administração pública, ou o patrão, combinaram de dizer o seguinte, vamos dar uma trégua de 20 dias para ver o que a gente faz. Eu conheço um pouco de greve, já fiz muitas, eu sou professor, sou educador, greves longuíssimas, e a gente sabe que quando a gente dá uma pausa, uma trégua, você tira o ânimo de luta das pessoas. Porque as pessoas, mas pera um pouquinho, eu vou esperar 20 dias, então a pessoa volta para a sala de aula, volta para a unidade básica, volta para a secretaria, volta para o seu local de trabalho e volta com um sentimento de que perdeu. Os 2% qualquer assembleia rejeitaria, porque eu acho que é muito pouco, e eu acho que o sindicato perdeu uma grande chance de ter uma conquista melhor para a categoria e de se impor. Eu acho que essa trégua, da forma que fez, pode até se dizer, não, mas na Assembleia aprovou. Não. A Assembleia foi feita depois, já fechado junto ao tribunal. Ah, não, mas tem um item lá na ata que nós colocamos que a gente iria consultar a categoria. Normalmente é o contrário. Quando a gente vai para uma mesa de negociação, a gente diz o seguinte, olha, eu quero reivindicar esse copo, eu aprovo na Assembleia e vou lá para a mesa de negociação, estamos reivindicando este copo. E não o contrário. Exato. Eu vou para a mesa de negociação e digo, vamos reivindicar essa coisa, mas eu vou consultar a categoria ainda, é o contrário. Então, quando se aprova uma pauta de reivindicação, ela é aprovada previamente e depois você leva para a mesa de negociação. E o que aconteceu foi o inverso. Na verdade, tinha uma pauta de negociação aprovada, então qualquer alteração nessa pauta, no meu entendimento, o sindicato deveria, por obrigação, discutir com a categoria. Então, deveria ter chegado na Assembleia de Conciliação e falar, olha, espera um pouquinho, eu preciso, pelo menos de hoje à tarde, para fazer uma nova Assembleia, eu peço a redesignação dessa audiência para amanhã cedo, porque eu tenho uma resposta da categoria. Quando aceita lá, mesmo dizendo que vai consultar, é um balde de água fria. Para quem estava em greve, para quem parou, para quem estava num movimento bonito, lindíssimo, com participação das pessoas. Então, eu particularmente fiquei, não vou dizer decepcionado, eu fiquei mais decepcionado ainda com a diretoria do sindicato quando tem esse tipo de atitude. Esse tipo de atitude não constrói unidade dos trabalhadores, esse tipo de atitude não ajuda a organizar a categoria, porque ela vai se desiludindo com a organização sindical. Porque ela fala, lembra ano passado? Nós entramos e depois teve lá um negócio no tribunal, e no tribunal falaram para a gente parar 20 dias, sem nenhuma proposta. Vai parar 20 dias, até porque o próprio tribunal, como é uma audiência de conciliação, o tribunal pode mediar também. Ele pode dizer, olha, já tivemos casos, inclusive, viu? Do tribunal falar, pera um pouquinho, patrão, prefeitura, você está oferecendo 2, mas nós temos uma inflação de 5. Vamos chegar no meio termo aqui, não é 2, mas não é 5, mas não dá para ser 2, vamos chegar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Então eu acho, e depois eu ouvi dizendo aqui, que teve também uma aprovação sobre a pauta numa votação virtual. Isso. Só explicar uma coisa também. Esses meios tecnológicos são importantes, são legais, é bom para fazer consultas e tal, mas nada como olho no olho. Nada quando a pessoa sair do seu local de trabalho
ir lá na sede do sindicato, no local da Assembleia e participar. Porque greve não dá para fazer digital, manifestação não dá para fazer digital, militância política não dá para fazer apenas nas redes sociais. Você pode até completar, mas se você não for para a rua, você não vai conquistar absolutamente nada. É isso que o senhor aponta é importante, porque acho que isso vai se somando, né? Você veja que a atitude talvez tenha esvaziado o movimento, e aí depois se cobra a presença dos servidores nas manifestações. Parece um pouco contraditório, pelo menos a meu sentir. Olha, tem gente que fala, pô, Edmilson, mas você exagera, você critica. A gente, inclusive, da diretoria do sindicato, que não gosta de mim e tal, que evita até citar meu nome em reunião, como já teve. Mas eu não me movo por isso. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você tem esse movimento de greve que está acontecendo, que está não crescendo, você tem que fazer na Assembleia os dados que você tem do movimento, a proposta que está sendo reivindicada, o que o outro lado está apresentando. Esse tá aqui, a mobilização tá assim, estamos crescendo, tal. Eu fui a várias. E é muito comum nas assembleias do sindicato, alguns dirigentes fazerem um discurso colocando a culpa no trabalhador. Eu posso até trazer vídeo gravado, dizendo, gente, nós estamos aqui, mas o movimento está fraco, a gente conquistaria muito mais se o pessoal deixasse de trabalhar e viesse aqui, e paralisa, ou seja, coloca a culpa e desanima quem está lá. Então, ou seja, muitas vezes na Assembleia se critica mais o trabalhador, que o sindicato deveria representar, do que o próprio empregador, do que o próprio patrão. Então, ou seja, esse tipo de atitude é uma atitude que não constrói movimento. Eu acredito hoje muito numa organização por representação de base. Então, ou seja, qual que é a organização do sindicato por representação de base? Quantos cipeiros nós temos? Quantos representantes sindicais eleitos em cada escola, em cada unidade básica? Quantos que a gente tem? É isso que dá força para o sindicato, porque essas pessoas ajudam a mobilizar, ajudam a esclarecer o que está acontecendo. Talvez não se faça isso com medo da formação e do surgimento de novas lideranças. Talvez a explicação está aí. Então nós vamos ficar 50 anos na diretoria do sindicato, porque não aparece liderança nova, eu tenho que ficar, porque não tem ninguém, eu não tenho experiência e tal. Então eu acho que quando você tem sindicatos como outras categorias, eu vou falar da minha, viu? Que a direção do sindicato hoje tem um monte de composição, inclusive da força política que eu participo, da POSP, né, que é o Sindicato dos Professores, mas nós já batemos chapa várias vezes, já lançamos chapa de oposição, enfim, só que tem uma coisa, o sindicato lá tem representante por escola, tem o nosso conselho, tem o RE, tem a assembleia, tem a reunião da diretoria, ou seja, tem todos esses estágios para poder chegar e dizer o seguinte, olha, aqui o sindicato não é meia dúzia de diretor. O sindicato é o representante que está lá na base, que está brigando e tal, e junto com um conjunto de pessoas que acreditam. Então, eu só gostaria de... eu não estou aqui para ensinar ninguém a fazer sindicalismo, até porque eu estou muito tempo afastado de direção sindical, participo das lutas, mas estou afastado. Mas eu acho que o mínimo que a gente tem que dizer é constatar a realidade. Eu estou falando isso porque um monte de gente me mandou mensagem. Eu estava lá, vereador, eu vi que você estava lá na Assembleia, mas eu vim aqui, você acha certo a gente vir aqui ouvir um sermão do sindicato, da pessoa do sindicato, falando que a culpa é nossa? Toda a Assembleia é isso? A gente fica aqui ouvindo esse sermão o tempo inteiro, colocando a culpa na gente, e outros que depois que aprovam, vereador, mas como, pode isso? As pessoas perguntavam, pode isso? A gente não foi consultado sobre isso, tem uma trégua que a gente não discutiu, e deu a trégua, o que nós vamos fazer agora? E outros são mais ousados ainda. A gente pode fazer a greve sem o sindicato? Então, ou seja, eu acho que tem que se rever posições, e a minha crítica aqui é muito tranquila, eu não tenho, como é que eu vou dizer, nenhum filtro, que a palavra da moda é essa, não tem nenhum filtro de falar isso, porque é o que eu ouço. É o que eu vejo e o que eu ouço no dia a dia aí dos servidores públicos municipais. Vou te falar, a GCM apanhou esse tempo inteiro aí por conta do plano de carreira. Deveria ter tido uma mobilização específica da GCM. Os servidores da Câmara Municipal eram servidores que eram ligados ao sindicato dos municipais da cidade. Hoje não são mais. Eles tiveram que criar um sindicato deles lá para poder serem ouvidos. Porque lá não tinha um boletim do sindicato, um informativo falando disso ou daquilo. Como não tem há muito tempo. Então, porque está se iludindo
dizendo o seguinte, ó, nós vamos fazer aqui, hoje é digital e tal. Eu, particularmente, acho que tem que ser digital, mas nada como o pé no chão lá, ouvindo, olho no olho, eu acho que a gente consegue organizar melhor. Vereador, queria agradecer muitíssimo a presença do senhor, sempre solícito, sempre atende aos nossos convites. Agradecer também o Walter, toda a sua equipe pelo apoio, suporte aqui ao nosso programa. Desejar um bom trabalho para o senhor e dizer aquilo que o senhor absolutamente já sabe, que as portas do nosso programa estarão sempre abertas. Já deixar aqui registrado o convite para que o senhor volte. A CEI do Baquerivu está entrando na reta final. Tenho certeza que iremos repercutir a provável ou possível oitiva do prefeito Guti na CEI. Então, o senhor já está convidado a retornar aqui. Muitíssimo obrigado. Fica à vontade para mandar um último recado. O senhor sabe que aqui nós temos a tradição do Momento Maguila. Vamos ao Momento Maguila. Então, fique à vontade. É um prazer tê-lo aqui. O Maguila dizia, vou mandar um abraço para minha mãe, para meu pai. É brincadeira, eu queria só agradecer mais uma vez o convite que vocês fizeram e fazer uma publicidade aqui bem rápida, um merchan rápido. Dia 27 desse mês, às 18h30, a minha comissão na Câmara, eu presido a Comissão de Meio Ambiente, nós vamos fazer uma audiência pública lá na aldeia multiétnica, que é uma aldeia indígena em Guarulhos, muita gente, a maior parte não conhece, onde a gente tem um projeto de lei de regulamentação e regularização e dar a titularidade daquele local para os povos que lá já residem. E ao invés da gente fazer a audiência pública na Câmara, você tira as pessoas que querem discutir o tema para ir até a Câmara. Então a gente inverteu, vamos fazer uma sexta-feira à noite, vamos fazer lá no local, onde eles estão assentados, onde tem a vida deles lá, para poder debater e vamos levar os vereadores para lá, vamos levar as autoridades municipais para ouvir ali o que eles têm a dizer. Muito obrigado, vereador. Desejo um bom trabalho para o senhor. Conte sempre conosco para trazer os assuntos aqui à discussão. Dessa forma, vamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Essa